que é ser Cristo? O que é o Cristo? O que é ser Cristo? Quando a gente fala de Cristo, a gente tem que entender que a gente está expressando a semelhança de Cristo em nós. Então a gente precisa expressar essa semelhança de Cristo em nós. Para isso a gente precisa entender melhor o que é Cristo. Colossenses 1,15 diz o seguinte, que ele, Jesus, o Cristo, é a imagem do Deus invisível. Ele é o primogênito de toda a criação. Cristo, Jesus, ele é a imagem do Deus. Lembra lá da criação? Fomos feitos conforme a semelhança. Então, existe uma imagem que traz essa representação da conformidade de Deus hoje, que está em Cristo, na igreja, corpo de Cristo, a igreja, onde Jesus é o cabeça, o primogênito, o primeiro dentre muitos irmãos. Jesus é o início desta preeminência, deste caminho, desta evolução. Então, quanto a nós, o que a gente tem que pensar? Bem, nós, se somos o corpo, a igreja, o Cristo, expressamos a imagem conforme a semelhança de Cristo, do corpo. Então, nosso comportamento expressa a imagem da semelhança que temos com Cristo, onde temos o nosso representante principal e melhor, o foco, Jesus. Ele é o exemplo máximo deste corpo. Ele é o cabeça, ele é a mente, ele é a consciência do corpo, Cristo. Qual é a consciência de Jesus? É Cristo, o corpo, essa unificação sendo um só. Porque Cristo, ele é a concretização ou cumprimento da vontade de Deus. Então, Cristo é a concretização, o cumprimento da vontade de Deus através da rendição de Jesus na cruz, em favor da reconciliação do próximo com Deus. Então, se eu hoje expresso uma semelhança, a minha imagem é a semelhança, a imagem da igreja é a semelhança de Cristo na terra. Então, o que nós temos que fazer? Nós, eu, você, indivíduo, temos que concretizar, desejar concretizar, buscar concretizar a vontade de Deus, o cumprimento da vontade de Deus, através da rendição, da minha rendição na cruz. Por isso que Jesus diz, pega a tua cruz e siga-me. Então eu pego minha cruz, sigo Jesus, vou atrás de Jesus, vou seguir o caminho que Jesus fez, fazer o que Jesus fez, em favor, não da minha salvação, mas da salvação do próximo. Não da minha reconciliação, mas da reconciliação do próximo com Deus. Mas qual é a vontade de Deus? 1 Timóteo 2, 4, 5. 1 Timóteo 2, 4, 5 fala assim, que isso é bom e agradável perante Deus, nosso Salvador, que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Para chegar ao conhecimento da verdade, precisa do interlocutor, precisa que nós nos posicionamos, pois há um só Deus, um só mediador entre Deus e o homem, o Cristo Jesus. Ele foi o primogênito, ele deu o link, ele deu a ponte, ele se formou Cristo para que a gente possa ser essa ligação. E nós nos ligamos, ele nos formando um só, ao qual se entregou a si mesmo por um resgate de todos. Hoje nós nos infiltramos em Cristo, somos um com Cristo e passamos esse mistério, essa reconciliação. Assim como 2 Coríntios 5,17. Assim que, se alguém está em Cristo, e se você estamos em Cristo, nós somos nova criação, criado, formado à sua semelhança. Então expressamos uma imagem, e as coisas velhas, elas já passaram, as coisas antigas já foram, e tudo se fez novo. Então tudo agora é novo em mim. E isto provém de Deus, isso é coisa de Deus, não é coisa de mim mesmo, que me reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo, e me deu, e te deu, e nos deu o ministério,
ministério da reconciliação. Então a reconciliação do próximo está na minha mão. Se a reconciliação do próximo está na minha mão, significa que Cristo é a concretização, o cumprimento da vontade de Deus. Então eu me formo Cristo para a salvação do próximo, concretizando e realizando a vontade de Deus através da minha rendição, como Jesus fez na cruz, em favor da reconciliação do próximo com Deus, porque esse é um ministério que está outorgado em mim. Verso 19, isto é, Deus está em Cristo, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo. Então, Deus está em Cristo reconciliando o mundo, não lhes imputando seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. A palavra, ela tem que se tornar o verbo vivo em nós, expressando esta imagem. Então, quando a palavra se tornar o verbo vivo em nós, essa reconciliação será manifesta. Quando eu entender Jesus, ele era a palavra, ele se tornou o verbo, expressou a imagem desta palavra, a semelhança de Cristo através das suas ações, seu comportamento, foi o verbo vivo, e esse verbo vivo se tornou a reconciliação, se tornou o Cristo, a reconciliação do próximo com o Pai. Hoje, eu pego a palavra, transformo ela em verbo vivo em mim, e o meu comportamento, a minha ação traz uma palavra de reconciliação, traz uma ação de reconciliação do próximo com Deus. Quando eu me torno um Cristo para com outro, ou seja, quando eu concretizo a minha rendição na cruz, em favor da reconciliação do próximo com Deus. Quando eu decido assumir a cruz em favor do próximo, para que o próximo veja Deus, para que o próximo seja filho, um filho em potencial. Então eu olho para a prostituta e não olho mais com o olhar de prostituta, mas vejo como minha irmã que está perdida. Quando a gente vai ler aquele desejo do pornô, sabe? Desejo do pornô. Então temos que olhar o pornô com outra mentalidade. Aí a gente vai parar de assistir. Por quê? De vez em você assistir, você vai ver a sua irmã ali. Você assistiria o filme da sua irmã? Você assistiria o filme da sua mãe? Você desejaria a podridão do seu próximo para saciar o seu desejo íntimo, pecaminoso, devastador? Você é a concretização. Você é a reconciliação do próximo com Deus, não o inferno de alguém.